Isaías 58, capítulo 58, o versículo 11 e o versículo 12. Isaías 58, o versículo 11 e o versículo 12. Nós vamos falar de restauração, né? Nessa noite vamos falar sobre a restauração. E o Senhor se guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Versículo 12. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas, e restaurador de veredas para morar. Amém, igreja? Vou ler mais uma vez o 12. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Amém, igreja? Podeis assentar. Que nós possamos, talvez, vidas aqui estão precisando, estão passando, a gente vê, pastor, o pastor pode ver, a igreja pode ver, talvez a gente nem vê, mas tem vidas que estão, aqui aparentemente estão felizes, mas dentro estão em ruínas, vidas que estão passando, né, estão desmoronando espiritualmente, precisando de reconstruir, reparar. Talvez está só no alicerce espiritual, precisa levantar novamente a coluna, as paredes, né? Precisa do Senhor, do milagre do Senhor, como diz a passagem de Lucas, aquela mulher, capítulo 13 de Lucas, verso 10 ao 13, aquela mulher que tinha uma enfermidade, ela estava encurvada há 18 anos, ela estava precisando endireitar, ela estava precisando de um milagre, de ser restaurada fisicamente. Talvez vidas aqui também estão precisando de ser restauradas fisicamente, ou melhor dizendo, né, o interior está sofrendo muito, talvez o casamento está indo a ruínas, né? Vidas estão presas na opressão, em sonhos frustrados, cativo ao pecado, muitas coisas você tem carregado de você e você não consegue libertar. Talvez você venha para a igreja, está aqui, o semblante está, mas lá dentro você está sofrendo, você está no limite, talvez não está suportando mais. Você vem talvez para, né, falar, a irmã está aqui, o irmão está aqui, mas precisa ser restaurado, precisa de uma libertação, como essa mulher do capítulo 13 de Lucas, que estava encurvada há 18 anos com espírito de enfermidade, né? E ela, talvez alguém falou para ela que Jesus estaria na igreja, e esta mulher, ela foi até a igreja, e lá estava Jesus, lá estava Jesus, igreja. Quando ela entrou ali, ela encontrou Jesus, e Jesus viu ela também. Jesus viu ela, a situação dela. Ela era maltratada, discriminada, ela no qual não tinha valor, muitos desprezavam ela pela a situação dela, né? Ela precisava se endireitar, e quando ela entrou na igreja, o Senhor viu ela viu o Senhor viu ela, e o Senhor chamou, né? E a gente pode até ler essa passagem que está em Lucas 13,
E essa leitura fala assim: a cura de uma mulher paralítica. Estava no sábado, numa da sinagoga, numa das igrejas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. No versículo 13, pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém, igreja? Talvez você está aqui também com uma situação desta campanha, precisando se endireitar diante de você, diante do Senhor, precisando de um milagre, mas o Senhor está aqui, igreja. Ele vai endireitar a tua vida nessa noite, Ele vai consertar a tua vida nessa noite, vai consertar o teu altar nessa noite, igreja, para que você tenha vida, tenha vivacidade, tenha alegria de viver, tenha alegria de caminhar com o Senhor Jesus. Talvez alguém está como essa mulher, está entristecida, está descabrinhada, sem vigor nenhum, sem alegria nenhuma de viver, porque ela é humilhada, desprezada pela situação dela. Talvez você está assim, mas nessa noite, aquele Jesus que chamou aquela mulher e declarou a cura para ela, Ele está aqui nessa noite. Ele vai endireitar a tua vida, Ele vai te curar. Talvez essa enfermidade está lá dentro de você, essa mágoa, essa angústia, essa frustração, essa opressão, essa vida que você está vivendo, talvez de aparência, o Senhor vai te libertar nessa noite. Creia que Ele vai te libertar através da palavra dEle. A palavra dEle, Ele está falando. Quando Ele fala, o milagre acontece, igreja. Restaurar significa, restaurar é consertar. Restaurar é consertar. Talvez nós estamos aqui todos os dias, talvez nós estamos na igreja todos os dias, todos os cultos, mas precisamos de um conserto. Talvez a nossa vida está trincada, então está aquela rachadura, e a gente não importa, a gente continua assim, missionária Denise, a gente continua assim, com essa rachadura, com essa trincura dentro de nós, não importa, mas precisamos tampar essas brechas, para que o inimigo não venha tirar a essência, tirar a alegria de dentro de nós. Essa rachadura precisa ser tapada, precisa ser reparada, através da oração, da leitura da palavra, do alimento, da vida de jejum, de comunhão com Deus, que nós possamos reparar. Talvez falta em nós esse momento de busca, de oração, tirar o tempo, como Daniel tirou. Você sabe muito bem que os príncipes da época, os presidentes procuraram, tinha um decreto lá que não podia orar a outros deuses, e eles procuraram uma falha em Daniel, um pecado, um vício, mas eles rodearam Daniel, eles observaram Daniel todo o tempo, mas eles não puderam ver eles não acharam nenhum defeito, porque Daniel era justo, Daniel era fiel, era temente ao Deus verdadeiro, igreja. E eles pegaram Daniel em uma forma só. Sabe qual foi? Eles pegaram Daniel para jogar nas covas dos leões. Sabe qual o erro que eles acharam? Não foi erro, só a situação que eles acharam, porque Daniel estava orando ao Deus verdadeiro, ele não podia orar ao Deus verdadeiro, tinha que honrar só o rei ali, só o Deus dele. Mas ele estava orando ao Deus verdadeiro, e eles, através que esse decreto que não podia orar a um Deus, outro Deus que não fosse o dele, seria jogado nas covas dos leões. E Daniel só foi jogado nas covas dos leões porque ele estava orando ao Deus verdadeiro. Ele foi fiel até o fim. Que nós possamos reparar essas trincuras, essas rachaduras que estão na nossa casa espiritual. Precisamos reparar. Talvez a nossa casa
Talvez tem vidas que a casa está desmoronando totalmente, só está no alicerce, mas ainda está no alicerce, ainda há tempo de reconstruir a casa, assim como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, começou do zero. Você pode começar ainda tem o alicerce na tua vida para que você recomeçar. Não deixa para depois, começa hoje mesmo, reconstruir a sua casa, porque ainda há tempo, igreja, ainda há tempo. Restaurar é consertar. Deus é o grande restaurador, igreja. Deus é o grande restaurador, igreja. Quando você está cansado, triste, abatido, arrependido, pode confiar que Deus vai restaurar a sua vida. Amém, igreja? Quando você está cansado, triste, abatido, arrependido, pode confiar que Deus vai restaurar a sua vida. Ele prometeu restaurar, Ele prometeu consertar, assim como Ele enxergou aquela mulher lá. A mulher não chamou Ele não, Ele chamou a mulher. Ele viu a situação dela, Ele está vendo a tua situação, Ele está vendo a tua situação. Você talvez está em ruínas, talvez o teu casamento está desmoronando, a tua saúde está desmoronando, em várias situações. Mas o Senhor está aqui nessa noite para restaurar a sua vida. Creia que Ele vai restaurar, vai te reerguer novamente, vai construir a tua casa por completo. Eu me lembro, missionária Denise, pastor Antônio Marco, presbítero Gustavo, igreja. Eu me lembro que tinha uma casa ali abaixo de casa, a casa estava destruída, os caibros, as vigotas estavam podres, os telhados estavam caindo, as portas estavam destruídas, e aquele moço, que é sobrinho do dono, ele pegou, ele falou, eu vou morar aqui. E ele começou a trocar o madeiramento, ele começou a trocar as madeiras, colocou as telhas que faltavam, colocou os capotes, rebocou a casa ficou perfeitamente, ficou novinha. Aí eu pude trazer para a minha vida, para nossas vidas, que para Deus não tem nada impossível. Para Deus não tem nada impossível. A tua vida pode ser restaurada, a tua casa pode ser restaurada, o teu casamento pode ser restaurado. Talvez alguém fala, você já ficou frustrado, frustrada, não vai ter mais jeito, a minha vida não tem mais jeito, não vou buscar mais não. Mas deixa Deus trabalhar na tua vida, minha irmã. Faça como essa mulher, vem para a casa do Senhor, a tua vida vai mudar aqui, assim como mudou aquela mulher que estava encurvada há 18 anos, quando ela entrou na casa de Deus. O Senhor enxergou ela, o Senhor chamou ela, o Senhor libertou ela, o Senhor deu nova vida para ela, igreja. E Ele vai fazer com você da mesma forma. Ele vai te dar uma nova vida. Você vai ter uma nova caminhada com o Senhor, uma vida de vitória, uma vida de felicidade. O Senhor é poderoso. E a gente tira exemplo dessa campanha de Daniel. A gente tira muito exemplo dessa campanha, da vida de Daniel. Ele fala lá em Daniel 11:32, na última parte desse versículo, ele fala: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza. Amém, igreja? Nós precisamos conhecer. Alguém fala, eu já conhece Deus? Conhece nada, nem eu conheço Ele por completo. Vai ver, né? Eu que tenho, desde 72 estou caminhando com o Senhor, e eu preciso conhecer Ele. Eu não conheço nada dele ainda, eu preciso conhecer do Senhor. Então, quanto mais nós conhecemos, nós precisamos conhecer. É por isso que Osés fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus, igreja. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Precisamos conhecer Ele. Quanto mais nós conhecemos, ainda precisamos conhecer Ele mais ainda. E é por isso que Daniel fala aqui no capítulo 11, versículo 32, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas.
Mas o povo que conhece seu Deus se esforçará. Se você conhece Deus, você vai esforçar. Você vai dedicar mais a Ele, você vai fazer mais para Ele, você vai ter mais alegria de estar com Ele, você vai ter a alegria de estar em oração com Ele, você vai fechar o quarto da tua casa e vai falar sós com Ele, você vai tirar momento de oração, você vai tirar momento de adoração, você vai tirar momento de Jesus, igreja, porque você conhece o Deus que você serve. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Assim como Daniel conhecia, por isso que ele fazia isso, tirava 3 períodos de oração. Ele tirava 3 períodos de oração, igreja. Olha só, ele tirava 3 períodos. Como está difícil, irmã Cristina, tirar 3 períodos de oração. Se tirar 1 minuto, irmã Elma, já é difícil. Imagina tirar 3 períodos de oração, né? Eu tenho o costume de todo dia de manhã passar aqui pela igreja e já orar. A alegria de estar aqui todos os dias, passo pela manhã já orando. E a gente ora tão pouco, a gente podia tirar mais tempo, né? A gente podia tirar mais tempo, mas a gente fica, a maioria pega o celular, fica 2, 3 horas no celular, né? Talvez fica conversando com a amiga, né? Coisas que não vão edificar, mas que nós possamos tirar o tempo para o Senhor a mais, tirar um tempo para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos conhecer, ter essa intimidade. Quando você conhece alguém, eu posso falar que eu tenho um amigo, que eu sei o que ele gosta, eu sempre estou na casa dele, eu sei o que ele gosta, ele sabe o que eu gosto, então quando eu chego lá, ele já traz um suco, já traz um copo de leite, já traz uma vitamina, ele já sabe o que eu gosto. Então é nós assim com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você está necessitando, e nós sabemos o que vai agradar Ele também. Nós adoramos a Ele, nós tiramos o tempo de oração, um tempo de santidade, de temor. O que não pode faltar em nós é o temor. O temor não pode faltar em nós, na igreja do Senhor. Se nós perder o temor, acaba tudo. Então nós temos que ter o temor a Deus, como Daniel tinha, que nós possamos carregar esse temor dentro de nós, igreja. Esta oração é uma preparação, igreja. Mas que nessa noite nós possamos estar nos colocando diante do Senhor, igreja, para que nós possamos ser trabalhados, que nós possamos deixar o Senhor trabalhar em nós. Tem hora que nós não deixamos, igreja, o Senhor trabalhar. O Senhor quer trabalhar, irmão Flávio, e nós a gente não deixa. Ele está falando conosco, a palavra está falando, e a gente deixa a palavra passar, e a gente não coloca ela em prática. Foi bonita a pregação do pastor Antônio Marco, foi bonita a pregação do cooperador Rogério, foi bonita a pregação do presbítero Gustavo, foi bonita a pregação do cooperador Adalberto, mas só ser bonito não adianta, nós temos que colocar ela em prática, aquilo que nós ouvimos. Deixar o Senhor trabalhar. O que é deixar o Senhor trabalhar? É a palavra que nós ouvimos, que nós colocar ela em prática, vivenciar. Eu vou ser diferente, eu vou mudar, não vou viver em rotina não, eu vou chegar lá com vivacidade, eu vou para a igreja com alegria, eu vou lá adorar o Deus verdadeiro, eu vou entregar o de melhor para Ele, eu vou fazer o de melhor, eu vou estar evangelizando, eu vou estar pregando, eu vou fazer a diferença nessa cidade, nesse ano 2026, eu vou ser diferente, eu não vou viver em rotina não, eu vou ser diferente. E assim você vai ser, se você querer, deixe Ele trabalhar, deixamos Ele trabalhar na nossa vida, igreja, e a gente vai ser diferente, vai viver um tempo diferente, um ano diferente. Vidas precisam ser curadas de feridas, de perdas, de falhas, né? O Senhor possa estar restaurando espiritualmente essas vidas que estão feridas. Dentro tem muitas feridas, pessoas que têm falhas, não conseguem se perdoar, fica com aquela coisa dentro da cabeça, o Senhor não me ama, o Senhor não vai perdoar, eu não vou ter mais jeito. Mas o Senhor quer te libertar nessa noite, Ele quer restaurar a sua vida, né?
a cura interior. Ele está curando nessa noite vidas, através da palavra. Vidas estão sendo curadas de mágoas, falta de perdão, estão sendo curadas nessa noite. Toma posse da tua libertação, da sua restauração, igreja. E eu creio que o Senhor já está trabalhando aqui, na minha vida, em cada um de nós nessa noite. Olha só, muitas vezes permitindo que o novo surja de onde algo parecia perdido. Olha só essa frase: muitas vezes permitindo que o novo surja de onde algo parecia perdido. Talvez algo na tua vida que você talvez nem dava mais, não tinha mais esperança, mas dali vai surgir algo tremendo na tua vida, minha irmã, meu irmão. Muitas vezes permitindo que o novo, nós temos que permitir que o novo surja de onde algo parecia perdido. Talvez aonde você pensava que não ia surgir algo na tua vida, Deus vai fazer surgir naquilo que parecia perdido. Você nem pensava que ia surgir mais algo naquela situação ali. Deus faz surgir de onde não parecia acontecer mais nada. Deus faz acontecer na sua vida, e tenha certeza que vai fazer assim na tua vida, nessa campanha. Algo que parecia perdido, Deus vai fazer surgir algo tremendo na tua casa, no teu casamento, na sua saúde, na sua família. Eu profetizo em nome de Jesus, igreja. Eu creio, Jesus. Eu creio que algo vai surgir onde parecia perdido na tua vida, onde você não dava mais nada, que não ia acontecer mais nada. Vai acontecer algo tremendo, que vai edificar a tua vida nesse ano de uma forma tremenda. Você nem imagina o tamanho da bênção que vai surgir na tua vida, daquilo que Deus tem preparado para você durante essa campanha de Daniel, igreja. Eu creio que Deus vai restaurar vidas, muitas vidas serão restauradas, muitos casamentos serão restaurados. Eu creio. Reedificar uma casa em ruínas exige, olha só, reedificar uma casa em ruínas, eu falei, tem casas, vidas que estão em ruínas. Olha só, reedificar uma casa em ruínas exige disposição e compromisso. Tem que querer, tem que estar disposto. Olha só, mais uma vez, reedificar. Melhor dizendo, levantar novamente a casa. Reedificar uma casa em ruínas exige disposição e compromisso. O Senhor nos chama a ser restaurados, a ser restauradores de brechas. Olha só, a ser restauradores de brechas e erguer nossas vidas sobre os alicerces. Erguer sobre o alicerce, as nossas casas sobre o alicerce. Isaías 58, 12 é o que lemos, né, irmãos? Nós temos que ter a disposição e o compromisso, que vai exigir de nós. Não é fácil, irmão Leandro, não é fácil reedificar uma coisa que foi derrubada, só está no alicerce. Vai exigir dinheiro, vai exigir esforço, dedicação, disposição. E é por isso que fala que reedificar uma casa em ruína exige disposição e compromisso. O Senhor nos chama a ser restauradores de brechas e erguer nossas vidas sobre os alicerces. Precisamos, e esse alicerce é Jesus, amém, igreja? Quando nós colocamos nossa casa no alicerce que é Ele, quando nós tivermos, aqui está falando, tem que ter disposição, compromisso, tem que ter compromisso. Se não tiver compromisso, não vai acontecer nada. Se não tiver disposição, não vai acontecer nada. Eu preciso edificar a minha casa, que nós não venhamos a conformar.
Tem hora, igreja, que o inimigo coloca nós numa zona de conforto que parece, pastor, presbítero, que a gente acomoda. O Senhor quer levar nós num patamar bem maior, um lugar que nós vamos desfrutar de toda sorte de bênção, nós vamos ser agraciados com muitas bênçãos, onde Ele quer colocar nós, num patamar maior, num lugar lá onde Ele quer que nós estejamos, a gente vai usufruir de muitas bênçãos, a gente vai estar nadando na bênção. Mas o inimigo, ele é esperto, ele coloca uma situação onde nós está passando, a gente vê uma zona de conforto que ele armou para nós parar ali e conformar com aquela situação. A gente conforma de ser crente. Eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso consagrar mais, eu vou para a igreja todo dia, vira uma rotina. A gente está naquela zona de conforto que o inimigo armou para nós, e o Senhor quer levar nós num lugar mais à frente, num patamar maior, onde a gente vai desfrutar de toda a sorte de bênção. Mas o inimigo sabe disso, que se nós chegar lá, nós vamos ser abençoados, a nossa casa vai ser abençoada, o nosso casamento vai ser abençoado, a nossa vida vai ser abençoada, a nossa saúde vai estar guardada, nós vamos ser abençoados em todas as áreas, a nossa finança vai ser abençoada. Mas o inimigo sabe disso, que ele monta uma zona de conforto para nós. Antes desse lugar que o Senhor quer colocar para nós, ele coloca uma zona de conforto, e a gente chega ali, a gente acomoda, a gente diz: aqui está bom, eu não preciso orar, aqui está bom, vou viver a vida dentro da minha vontade, eu não vou fazer nada que o pastor está pedindo, eu não vou fazer nada que a igreja está pedindo, eu vou na igreja o dia que eu querer, eu vou servir o Senhor de qualquer maneira. A gente está naquela zona de conforto, e a gente acomoda, está suando dessa forma, e a gente deixa de ser abençoado com toda sorte de bênção, porque a gente ficou estacionado ali. Precisamos acordar espiritualmente, não precisamos não aceitar essa situação que o inimigo coloca na nossa caminhada, para que nós ficamos nessa zona de conforto e acomodamos, deixamos de ser abençoados, deixamos de viver uma vida vitoriosa, deixamos de ser abençoados com toda sorte de bênção, porque concordamos com essa situação que o inimigo armou para nós. Precisamos acordar, precisamos sair dessa campanha, precisamos sair de olhos abertos, com uma nova atitude, com uma nova disposição, como falou aqui, com um compromisso de fazer uma vida melhor, uma caminhada melhor, uma vida de santidade, uma vida de temor, de comunhão, de intimidade com a sua igreja. Precisamos não aceitar a situação que nós vivenciamos hoje. Isso é normal, o esfriamento é normal, é isso mesmo, né? Não é normal não, nós temos que viver em novidade de vida, igreja, com o Senhor Jesus. A nossa meta é avançar sempre e recuar jamais. O nosso alvo é Cristo. Não vamos conformar com quem está desanimando, não. Alguém falou: desânimo é contagioso, mas eu não vou ser contagioso, não. Eu estou vacinado com a vacina de Jesus, igreja. Nós estamos vacinados com a vacina celestial. Nada vai contaminar nós, não. Nenhum vírus de desânimo vai contaminar nós, não. Nós estamos edificados na palavra. É por isso que nós temos que seguir esse Deus verdadeiro, conhecer esse Deus, assim como Daniel conheceu, vivenciar Ele. Amém, igreja? Que Deus abençoe aquilo que eu tinha para entregar nessa noite. Então, reedifica uma casa, reedifica essa casa, a sua vida, nessa que está em ruínas, talvez está em ruínas. Para reedificar essa casa, depende de disposição e compromisso, que nós possamos ter essa disposição. Eu vou buscar, eu não vou ser a mesma pessoa que eu era, não, eu vou ser diferente. Depois dessa campanha de Daniel, eu vou ser diferente, eu vou ser mais avivado, eu vou fazer mais para o Senhor, eu vou estar mais na presença do Senhor, eu vou buscar mais. Se nós fazermos isso, nós vamos ser mais que vencedores também, igreja. Aplauda o Senhor, igreja.